Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e dessa vez eu vou tratar de um subitem do capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui, né, esse livro aqui, organizado pelo Allan Kardec, e que tem como título Há Muitas Moradas na Casa do Pai. Esse título foi tirado de uma fala de Jesus, que está em João, capítulo 14, versículos 1 a 3, onde Jesus, consolando os seus discípulos, porque ele estava de partida, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, e depois, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para preparar o lugar. E aí continua o ensino. E esse capítulo, então, ele tem vários subtítulos. Ele vai falar da destinação da Terra, ele vai falar das diferentes categorias dos mundos habitados, ele fala sobre, tem uma parte que é só de instruções dos espíritos, e aqui dentro das instruções dos espíritos, ele vai falar de mundos inferiores e superiores, vai falar sobre mundos de expiação e provas, que é o que caracteriza o nosso planeta Terra, mundos regenerados, que é o tipo de mundo que o nosso planeta está em processo de transformação, e quando ele chegar nessa condição de mundo regenerado, os seus habitantes também vão estar aptos para habitar esse mundo. Porque hoje, nós que habitamos a Terra, nós ainda somos espíritos que muitas vezes temos comportamentos muito destrutivos, de muito vandalismo, de muito desrespeito pela natureza, pelo habitat, pelo nosso habitat, que é o nosso planeta. Então, nós vamos progredindo intelectual e moralmente e vamos, então, nos tornando habilitados a viver num mundo que exigirá de nós um comportamento diferenciado, um comportamento de respeito pela natureza como um todo, pelos rios, pelas florestas, pelas montanhas, pelos animais, pelas plantas e assim por diante. Então eu vou tratar neste vídeo especificamente sobre progressão dos mundos, porque as pessoas não têm dúvida que o homem progride, ainda que progrida às vezes aos trancos e barrancos, né? Ainda que muitas vezes o nosso progresso intelectual parece que está em descompasso com o progresso moral, né? As pessoas, nós estamos vivendo num mundo de grandes avanços tecnológicos, científico, mas os homens ainda, muitos homens no sentido de ser humano, ainda são capazes de cometerem atos de barbárie assustadores. Ainda bem que tem muita gente também que já está despertando para a necessidade de ter uma convivência mais respeitosa, menos violenta uns com os outros. Mas sem dúvida nenhuma, o nosso mundo, nós já vivemos uma situação muito melhor que os nossos antepassados viveram. É só a gente se recordar que hoje, apesar dos pesares, nós dispomos, por exemplo, de meios de transportes muito mais velozes, de meios de comunicação mais sofisticados, que propiciam uma série de facilidades. A nossa medicina permite que a gente sofra intervenções cirúrgicas com anestesia. Já pensou? Lá atrás, se arrancava dente na marra, né? E assim por diante. Então, está havendo progressos bastante significativos do ponto de vista científico e tecnológico. E sabemos que isso ainda falta muito, ainda temos muita coisa para descobrir e para avançar. Mas e os mundos? Também progridem? A nossa Terra também progride? Então, neste capítulo, Há Muitas Moradas, tem um item que fala especificamente sobre isso, que é progressão dos mundos. É o item 19. E eu vou ler e diz assim: o progresso
é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, ou seja, os seres vivos e os não vivos, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Então, nada fica estacionário. Tudo se engrandeça e prospere, quer dizer, avance. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. E aqui abri um parênteses que a destruição também é uma lei da natureza. É pela destruição que para nós parece, é um absurdo, mas vamos só imaginar aqui, quando um vulcão entra em erupção e que vem aquela lava, e ao mesmo tempo que ela destrói, ela produz elementos, ela fertiliza, estava perdendo essa palavra, ela fertiliza o solo, né? Muitas situações que chegam e causam aquele desespero para a humanidade, mas dali a pouquinho a gente vê que aquilo trouxe benefícios. Para nós que estamos vivendo essa situação, nos parece um horror, mas a natureza é sempre sábia e ela vem, e também a destruição, ela impulsiona a inteligência do homem que tenta resolver os problemas, os danos que a natureza ocasiona. Então nada é em vão. Continua o texto. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. E é bem assim, nós conseguimos enxergar as modificações dentro dos ciclos pequenos. Por exemplo, a gente consegue enxergar as alterações que acontecem na natureza no ciclo do dia, no ciclo do mês, no ciclo do ano, né? No ciclo até das décadas. Mas quando esse ciclo se estende muito, que suplanta a nossa geração, a gente já não enxerga mais. Então ele tá se referindo aqui, inclusive, a Terra. Desde o momento em que a Terra foi criada, e que a informação que a gente tem é que a Terra surgiu há 4 bilhões e meio de anos. Então, desde lá, a Terra já passou por diversos ciclos, mas a gente não tem consciência disso. A gente só consegue perceber, mal e mal, o atual momento de transição que a Terra está passando, que é essa passagem da Terra de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E nós estamos, vamos assim dizer, no olho do furacão, né? Por isso, às vezes nós nos sentimos assim atordoados com o que está acontecendo e temos dificuldade até de analisar e de dimensionar exatamente o que isso tem de bom e o que isso tem de supostamente, muito entre aspas, ruim, porque nós analisamos com um olhar muito humano, não é o olhar de Deus. E às vezes a gente analisa também, assim, ai meu Deus, isso nunca passa, porque o nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro. Como que a gente pode comparar esses 4,5 bi de anos que a Terra tem com 100 anos? Veja, hoje o tempo de vida médio do ser humano é 70 anos. O que são 70 anos diante dessa enormidade de tempo que é o planeta Terra, que é a idade do planeta Terra? Bom, mas aí o texto continua e diz assim: marcham assim, paralelamente,
o progresso do homem, o dos animais, que são os seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, que é a lei do progresso, a que também está submetido os mundos, os mundos progridem, este mundo, que é a Terra, esteve material e moralmente no estágio inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transição, quer dizer que já passou por outros períodos de transição, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão, de regeneração, e depois do de regeneração, passará para planeta ditoso, onde os homens serão mais felizes, porque nele imperará a lei de Deus. Então é isso, se a gente quer viver num orbe ditoso, a gente vai ter que passar pelo orbe de regeneração, que a gente sabe que é um orbe intermediário entre o orbe de provas e expiações e o orbe ditoso. Então é um momento que a Terra vai passar, que os homens vão passar, e depois, suplantado esse período, a gente passa para orbe ditoso. E a nossa Terra também vai estar acompanhando esse progresso. Então, a pergunta que nos fazem, a Terra vai progredir? A Terra, os planetas progridem? Está aqui a resposta, certamente. Essa foi uma mensagem do Santo Agostinho, recebida em Paris em 1862. E só para recordar, esse texto se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que tem como título Há muitas moradas na casa do Pai. Se gostaram desse vídeo, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.